Eu entendo que nós passamos um grande momento da nossa vida nessa heresia da separatividade. E agora nós já temos mais consciência de que somos mais integrados. Então não é por acaso que o dente X estraga, porque ele teve uma ressonância, uma frequência de um desequilíbrio anterior. Todas as manifestações clínicas, todos os desequilíbrios do corpo, a primeira coisa que vai buscar é no dente, cabelo e unha. Então, por isso, o dente, para mim, hoje, é um marcador de saúde. Esse é o sucesso consciente. É o sucesso consciente. Olá, amigos e amigas do Clube da Transformação. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do Clube da Transformação, transmitido aqui diretamente da nossa sede aqui em Moema. E hoje tendo a alegria de receber aqui minha querida amiga Flávia Carina, doutora Flávia Carina, que é uma dentista diferente, vamos chamar assim. Vocês sabem que aqui no Clube da Transformação eu não trago ninguém aqui normal, entre aspas. Eu costumo dizer, Flávia, que todos os profissionais e as pessoas que eu entrevisto aqui e que se conectam comigo, o pessoal fala que tem um Q a mais, né? Aqui eu falo que tem um T a mais, que é o T da transformação, né? Que é o T de olhar o ser humano como um ser integral, né? Que é um T de acreditar que tudo é possível, né? E que a gente tem o poder aí de acessar muitas ferramentas, metodologias, pessoas maravilhosas que pode ajudar na nossa transformação pessoal, organizacional, planetária. É nisso que eu acredito aqui e estou muito feliz de te receber aqui no nosso podcast Sucesso Consciente, querida. Seja bem-vinda. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu acredito que nós somos atraídos pelo nível de consciência que nós temos e vibramos. E, então, eu sou muito grata a essa nossa união, né? A minha intenção sempre nessa conexão é sobre consciência e é onde eu te conheci, nesse núcleo de consciência. Agradeço a oportunidade dessa conversa, né? Espero que todos gostem do que a gente vai falar aqui, que eu tenho certeza que assim, uma das coisas que eu mais escuto falar, né? Quando alguém me pergunta, o que você faz, Flávia? E aí eu digo, as pessoas, nossa, eu nunca ouvi falar isso. Então, fiquem aí que acredito que vai ser, no mínimo, interessante. E é isso, são essas coisas que as pessoas nunca ouviram falar, mas deveriam ouvir falar, é que eu gosto de trazer aqui no Clube da Transformação. Né? Porque o Clube da Transformação é exatamente esse ecossistema que eu estou integrando todas as pessoas, produtos, serviços, metodologias que geram transformação pessoal, organizacional e planetária. Que eu descobri recentemente que eu estou trabalhando pelo planeta também. Né? Todos nós estamos num momento aí de transição planetária e como que a gente vai atravessar isso da melhor maneira possível? Melhorando a gente mesmo, o nosso entorno, as nossas empresas e aí, consequentemente, sim, o nosso planeta também. Mas olha, vou apresentar aqui formalmente a doutora Flávia Carina, especialista em periodontia e atuação como dentista biológica integrativa há 8 anos. Criadora do Sorriso da Alma, adoro esse nome. Um espaço onde saúde, ciência, energia e autoconhecimento se encontram. Olha, eu não tinha pego isso aqui, eu bati o olho aqui, mas ficou bonito mesmo? Isso, hein? Um espaço onde saúde, ciência, energia e autoconhecimento se encontram. Maravilhoso. Só isso aí já explica o podcast. Um espaço onde integramos terapias biofísicas, leis biológicas, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho também. Se você não sabe o que é, fica aí, porque depois que eu conheci as leis biológicas, mudou minha vida. E consciência, com foco na desintoxicação e regulação integral do corpo, onde o ponto de partida é a boca. E uma das coisas que a doutora Flávia Carina acredita é que o corpo é no corpo como um espelho da alma. Ou seja, que as emoções, as memórias, os conflitos não resolvidos se expressam através dos dentes e da saúde bucal. Como que seria isso, doutora Flávia Carina? Vamos lá, vamos por partes, né? Bom, a primeira entendimento, porque eu consigo ver hoje, né, através dos dentes, as questões físicas do corpo. Eu faço um mapa, né? Eu tenho um mapa onde cada posição de dente, vamos supor, cada história de canal tratado, cada fratura de dente, eu faço uma correlação desse dente com um meridiano a qual associa
os órgãos, nervos, faz uma associação como o meridiano da acupuntura, como da medicina chinesa, né? Então, cada dente ele tem, e se você quiser, inclusive, a gente pode disponibilizar esse mapa, né, depois para as pessoas que quiserem. E aí, a partir disso, desse mapa, eu vou correlacionando, então, um aspecto de um espelho. Se o dente, por exemplo, tem um desgaste maior, um bruxismo, por exemplo. Qual é a relação disso com sentimentos, por exemplo, de raiva? Qual é a correlação do bruxismo com um problema no fígado? Então, eu vou traçando essa análise a partir de uma radiografia, a partir de fotos e principalmente da história de vida, né, de cada paciente. Eu vou fazendo esse mapa, unindo, né, de fato, o corpo, a mente, se está muito cansado, a parte energética, e a gente faz esse mapeamento a partir da boca. E, Flávia, e esse mapa existe há quanto tempo? Nossa, há muito tempo, Tocho. E por que as pessoas não conhecem isso? E por que isso não é divulgado? O que você acredita que aconteça? Eu vou falar de uma forma muito, assim, talvez não científica, né? Eu vou falar da forma... Adoro falar de coisas que não são totalmente científicas. Não é tão também. científica. Isso tudo nasceu na Alemanha, né? Mas eu acredito, assim, que o que faz mais sentido para mim não é de onde nasceu, quem é que estava fazendo, né? Embora tenha uma importância muito grande, isso tudo começou com um dentista, na verdade, ao acaso, né? Ao acaso da sincronicidade. Vou contar um pouquinho disso para chegar onde eu quero chegar. Ele, ao acaso, tinha uma colaboradora que trabalhava com ele, ela estava com muita dor de dente e ela tinha fibromialgia. E aí ele foi lá, um dente com canal tratado, ele fazia muito canal, ele tirou esse dente, e aí passou uma semana, mais ou menos, ela chegou para ele e falou assim: olha, doutor, depois que você tirou esse dente, o meu dedo, né, começou a se movimentar, eu melhorei das dores. Aí ele achou estranho aquilo, coisa doida essa, né? E aí ela falou assim: eu trouxe a minha amiga aqui para você olhar, porque ela tem o mesmo problema que eu. E aí ele foi, tirou dela também, e a amiga também começou a melhorar. Então, surgiu que ele começou a fazer essas terapias, começou a fazer experiências em camundongos e começou a perceber que quando ele pegava o foco desse dente ali também e colocava nos camundongos, os camundongos começavam a adoecer. Foi aí que começou esse grande estudo ao acaso. Então, isso, o que eu acredito, né, o que a Flávia acredita, não foi porque alguém falou, eu fiz curso, né, sobre isso, mas não foi porque eu já era dentista tradicional, então essa história de, até então, quando eu era dentista tradicional, eu via como pecinhas, né? Abre o dente, fecha o dente, qual é o melhor material para colocar ali, e a gente colocava ali. Quando essa história surgiu, aquilo fez muito sentido para mim, porque eu, como periodontista, inclusive, eu percebia que muitas vezes o paciente escovava, limpava, mas ele continuava tendo perdas ósseas, ele continuava com sangramento, passava um tempo, ele tinha problemas do mesmo jeito. E aí eu falei, gente, isso aqui está fazendo um certo sentido. Então eu fui começar o quê? A fazer, a integrar. E aí, só para juntar o que você falou da sua pergunta, eu entendo que nós passamos um grande momento da nossa vida nessa heresia da separatividade. E isso vale para tudo, né? Vale na medicina ter o especialista do dedinho, o especialista do olho. Então, nós começamos a nos separar muito, não só do corpo, né? Mas de todo um sistema, eu acredito, geral. E agora, com mais consciência, nós já temos mais consciência de que somos mais integrados. Então, se somos integrados, né? Então, isso reflete também no que o nosso corpo se comunica. Então, não é por acaso que o dente X estraga, porque ele teve uma ressonância, uma frequência de um desequilíbrio anterior. E aí vem dente, cabelo e unha são reservatórios embriológicos. Eles vêm de um mesmo embrião. E aí eu conto assim para o meu paciente. Eu acredito, né, em Deus, né, universo, né, uma força maior, acredito que aqui, todos nós aqui. Então, eu falo assim, gente, se nós, meros humanos, temos reservas na nossa casa de arroz, né, de feijão, tem uma despensa, será que o grande soberano não ia pôr uma despensa para o nosso corpo? É óbvio que sim, né?
Porque como é que vai fazer, né? O coração parar, acabou, né? Não tem dispensa, só tem um, como é que faz? Então, essas dispensas são dente, cabelo e unha. Todas as manifestações clínicas, todos os desequilíbrios do corpo, a primeira coisa que vai buscar é no dente, cabelo e unha. Então, por isso, o dente, para mim, hoje, é um marcador de saúde. Então, se algo aconteceu no corpo, se algo está desequilibrado no corpo, eu pego essa radiografia, volto, né, para a parte dentária, e é muito fácil e sincrônico que eu encontre um foco bucal naquela região, daquele meridiano. Por quê? Porque ela é um marcador de saúde. Então, se eu procuro antes para remover esse problema, provavelmente eu não vou ter o problema no órgão. Então, essa nossa medicina aqui também, ela se torna uma medicina preventiva. Antes de vir o desequilíbrio, a gente consegue. Porque sem cabelo, e aí eu vou falar com um pouquinho de dor ainda, de apego, sem cabelo e sem dente, sem unha, todo mundo sobrevive. Você já viu alguém morrer sem dente? Já viu alguém morrer sem cabelo? Ou sem unha? Não. Esse tema eu entendo bem. Não morre. Sobrevive. Por quê? Porque são reservatórios. A primeira coisa, mulheres, principalmente em desequilíbrio, gravidez, cai cabelo, começa a cair cabelo. Unha fica frágil. E aí, só que aí todo mundo esquece do dente, né? Porque o dente é um negócio esquisito, né? Mas se você procurar, o dente tem uma restauraçãozinha de amálgama, um canalzinho tratado, um implante, ou aquele dente que sempre vive dando problema. Aquele carinha lá está ligado normalmente com o desequilíbrio que começou ou vai começar brevemente a ter no órgão ou no corpo. E é aí que eu entendo aonde as coisas se conectam, a partir do momento que nós nos separamos. E agora eu acredito que nós estamos num novo momento de união, de entender que o que tem em mim tem em você, tem em Felipe, tem em todas as pessoas. Então, isso tem que trazer também para a matéria. Ficar também nesse plano só espiritual. Não, tem que trazer para o corpo. Então, se isso vale para fora, todos somos um, então a boca também faz parte desse um, né? O cabelo faz parte desse um. Então, qualquer coisa que esteja acontecendo no corpo é uma mensagem, guardem essa, amiga, de tipo, vai olhar isso, porque isso aqui pode desequilibrar todo um sistema inteiro, né? E principalmente, refletir no externo, né? Que maravilhoso, hein? Meu Deus do céu. Já podemos terminar esse podcast por aqui, vocês já entenderam tudo, tem que olhar para sua boca, entender que você é um ser integral, né? E procurar a doutora Flávia Carina aqui, se você precisar da ajuda dela. Mas, gente, olha só, ao longo dessa minha jornada, né, eu sempre fui muito curioso, sempre busquei novas possibilidades e eu sempre fui muito questionador. Né? E questionador não no sentido de ser crítico ou de falar que não funciona, pelo contrário. E se funcionar? Né? Aí tem gente que fica assim, mas qual que é a comprovação científica que tem disso? Eu falei, amigo, eu quero saber se funciona para mim, no meu corpo. Funcionou para alguém, então pode ser que funcione para mim. Né? E aí, quando eu comecei a conhecer e trabalhar com médicos integrativos e tudo mais, entendeu? Então, por exemplo, hoje eu não tenho plano de saúde, porque para mim não faz sentido, porque os médicos que eu uso e o dentista que eu uso não é de plano de saúde, então o que eu vou fazer lá? Então, eu tenho um seguro de saúde, se eu precisar ficar internado, alguma coisa assim, mas plano de saúde para mim hoje é um plano de doença, né, que me conecta muito mais com essa energia do que com a própria saúde. Por isso que eu acredito muito nessa prevenção, isso que você colocou, Flávia, que a prevenção, ela parece mais cara, mas ela é muito mais barata, em todos os sentidos. Né? Assim como é muito mais barato manter um carro com todas as revisões em dia do que deixar para ir no concessionário, na oficina, quando estragar. Parece caro, mas no final é mais barato. Né? Então, tudo aquilo que a gente trabalha preventivo, eu acredito que seja melhor. E eu acredito muito no corpo como essa ferramenta para a gente manifestar o nosso propósito aqui também. Então, o nosso corpo precisa estar bem, precisa estar forte. Né? E uma dos conceitos, né, que eu conheci e que transformou a minha maneira de enxergar foram as 5 leis biológicas, né? A medicina germânica. E eu queria que você trouxesse um pouquinho aí como é que funciona essas 5 leis biológicas e como que você integra isso, né, dentro do seu trabalho aí do Sorriso da Alma. Ótimo. Voltando ao que você falou um pouquinho, eu falo para o meu paciente assim, né? Porque hoje o meu paciente que me procura, ele está investindo em saúde e não em doença. Tá? A grande maioria vai, né,
sabendo disso, dessa conexão, quando eu invisto num plano de saúde, nada contra quem o faz, mas eu estou investindo no quê? Em doença. Em que eu vou ficar doente, essa era a minha crença, e eu até vou compartilhar. A minha crença era de que todas as pessoas vão ficando velhas e elas vão precisar de um plano de saúde, porque elas vão ficar doentes. Hoje eu estou com 45 anos. Eu nunca imaginei naquela época que eu estaria hoje com o corpo, com a consciência, com a saúde que eu tenho, que eu não tinha com 25. Então, isso, para mim, também entra no pacote de crenças, que é muito importante se ter a consciência de onde você está investindo o seu dinheiro, porque isso é frequência. Então, se eu intenciono que eu vou ficar doente, velho, vou ter dor e tal, eu estou investindo e já estou criando, de uma certa forma, né, Tocho, essa realidade. E então isso já fica, essa medicina, ela traz esse lugar de investimento em saúde e mudança de paradigmas, a transformação de crenças, né, que nós fomos muitas vezes levados a acreditar, em retirar essas crenças e transformar por outras. E a medicina germânica, né, no meu caso, eu falo muito sobre as leis biológicas, que é a mesma coisa. Eu trago ela hoje dentro do Sorriso da Alma, integrando. Por quê? Porque eu acredito que, assim, se o dente é um marcador de saúde, ele é a primeira manifestação física do corpo. Mas tem algo antes que mandou essa informação para ele. Por que aquele dente especificamente estragou? Por que aí, para mim, entra a medicina germânica para integrar o conflito na história de vida do meu paciente. Então, eu gosto de usar muito o bruxismo, porque hoje 99,999 das pessoas são bruxistas. Então, vamos imaginar que o paciente ele me procura por bruxismo. Estou rangendo dente, eu estou quebrando dente, estou com os dentes muito pequenininhos. Aí eu vou colher a história de vida. Então, muitas dessas crianças, por exemplo, escutaram muito cala a boca, foram pessoas que foram crianças caladas, né? Então, assim, você não pode falar agora. Às vezes, um filho mais velho que teve que cuidar dos outros e reprimiu muito aquilo. Então, essa emoção, essa percepção da criança traz o conflito do bruxismo. Hoje, no consultório. Então, para mim, não basta hoje, por exemplo, fazer um trabalho de placas, né, ou da própria biocibernética, se eu não for lá na percepção do conflito para mudar aquilo. E é onde eu trabalho com as leis biológicas, eles me ajudam a mapear, digamos assim, qual é a informação que veio antes. Então, se eu tenho que tirar um dente, por exemplo, qual é o nível de apego, né, que possa estar havendo em determinados momentos da vida que estão correlacionados com aquele dente. Pai, mãe, e aí é onde a medicina germânica ela tem sido sensacional para mim, para eu integrar, né, porque eu posso tirar um dente, escolher, por exemplo, um implante de cerâmica para colocar mais compatível com a boca do paciente, mas se ele não integrar o conflito, pode ser que perca? Pode. Outra questão é a perda óssea, né, que é uma questão muito comum no consultório, e a perda óssea, dentro das leis biológicas, tem a ver com do eu até os ossos, né? É uma das maiores desvalorizações sobre si mesmo. Então, onde está havendo na vida desvalorizações na sua vida que podem estar sendo refletidas como espelho numa perda de dente, numa perda de implante, não tem osso, uma osteoporose, né? Qual é o conflito que pode estar acontecendo ali? Então, a medicina germânica, para mim, ela é hoje tudo, né? Porque se não desarmar essa bomba ali, tudo pode acontecer e continuar acontecendo ali. Que é outra coisa que eu acredito que todo mundo deveria conhecer também, né? Porque já deve ter acontecido com você aí que está nos assistindo. Você passar uma situação de muito estresse na sua vida, de muito desafio, né? Você conseguir atravessar aquilo. Aí, na hora que termina, fala assim, superei, dei conta, né? Aí você fica doente. Que é o que já aconteceu comigo algumas vezes. Né? Acabou de acontecer agora.
A fase PCR, Eu vim né? do Retiro, do Peru, depois do Chile, depois eu vim num processo, né, de desafio ali na minha vida, e quando eu voltei, eu estava no Rio de Janeiro, e aí eu consegui resolver aquilo ali. Nossa, resolvi. Agora sim, consegui. Um dia seguinte, 2 dias depois, eu fiquei doente. E aí foram alguns dias ali, profundos ali, que eu já queria mergulhar, né? Mas como eu tenho pouco conhecimento, né, das 5 leis biológicas, mas eu já sei que isso acontece, eu falei, tá tudo bem, é só meu corpo se recuperando. É isso. Não vou me desesperar, né? É a doença como caminho para eu poder me curar e me recuperar. Tá tudo certo. E eu já entendi rapidamente o que aconteceu, né? E eu entendi que meu corpo precisava daquele tempo ali para me recuperar. E o que a maioria das pessoas faz nessa hora, o que é? Se desesperar, ir na farmácia e encher de remédio. Por exemplo, a pessoa tem uma febre. Meu, febre é um processo de recuperação do corpo, né? De proteção até do corpo. Aí a pessoa vai lá e já toma um analgésico, toma alguma coisa para acabar com aquilo. Quer tratar o sintoma, eliminar o sintoma, que é o mensageiro. Ou seja, não faz sentido, né? Então, assim, desde que eu descobri isso, isso mudou, transformou minha vida em uma maneira de pensar. E é comum, às vezes, eu apoiar algumas pessoas só com essa consciência, né? Não, é assim... A pessoa começa a falar tudo antes. Você viveu alguma coisa agora recentemente, estressante? Vivi. E principalmente quando a gente está sozinho, né? Isso é potencializado, não é isso? Agora, eu queria que você trouxesse essa explicação no lado mais organizado aí, porque eu trouxe a minha visão do que eu vivo, é né? isso para entender mesmo. Eu acredito que a medicina germânica, ela nos dá a oportunidade, primeiro ponto, de se responsabilizar. Não é sobre o outro, ou o vento que veio, que causou isso. Primeiro ponto, ela nos faz pensar e, principalmente, se colocar em primeira pessoa. Eu vou dar um exemplo meu, para que vocês possam entender como eu faço o trilho do conflito. Há uns 15 dias atrás, eu até comentei com o Tocho que o mês de setembro foi uma loucura, né? Não sei se foi esse tanto de eclipse que teve, misericórdia. Passei por um tsunami emocional. E aí, dentro desse tsunami, eu senti... E eu estou vindo de um processo de obra, inclusive, né? Meu terreno biológico, digamos assim. Não é que eu sou toda certinha. Eu também passo por momentos, né, tumultuados. E eu estava num processo que eu estava comendo muito doce. Doce, a vontade de comer doce, para quem não sabe, é uma coleção de fungos muito grande no corpo. Então, isso faz com que a gente tenha vontade de comer doce. Estava vibrando aí, comendo muito doce e tal... dentro desses meus processos que eu estava vivendo terapeuticamente, emocionalmente. Um dia para o outro, meu olho esquerdo começou a pular, assim. Puta, falei, gente, faz tempo que eu não tenho isso. O que é isso? Amanhã eu vou tirar o café. Só tomo café de manhã, mas eu vou fazer a minha estratégia aqui, vou tirar o café. Não deu nem tempo. No outro dia, explodiu uma veinha no meu olho esquerdo. Eu nunca tive isso. A hora que eu olhei, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Que coisa doida é essa? Liguei para um médico, amigo meu, grande amigo, Dr. Robson, marca aí também da medicina germânica. Liguei e falei assim, Robson, o que aconteceu aqui? Aí ele explicou da parte médica, olha, isso aqui é pressão alta, fica tranquilo, em 2 semanas, no máximo, isso aí vai já sarar. E agora, dentro da medicina germânica, vamos dar uma olhada. O que talvez eu não queria enxergar, lado esquerdo, lado mãe. O que eu não queria enxergar ali? Não é que eu estava brigando com a minha mãe, não, mas eu estava vivendo um conflito que estava espelhando uma percepção da minha criança lá de trás. Olha o conhecimento que faz de eu me responsabilizar. Falei, deixa eu descobrir esse rolê aqui, então. Então, esse olho que explodiu, o que aconteceu? Quando eu comecei a identificar o meu fígado, que é o meridiano desse olho, ele é do fígado. Comecei a fazer os trabalhos de detox do fígado. Peguei o meu aparelho biofísico e comecei a fazer os detox do fígado e comecei a fazer jejum. Fui fazer jejum no final de semana, peguei minhas coisas, fui lá para o sítio. Falei, não, eu vou desvendar isso aqui, eu vou me limpar para melhorar isso aqui. Porque o meu corpo já falou assim, ó, tá ruim. O que mais ia acontecer? Se fosse na boca, onde é que passou esse meridiano? Na raiva. Quando eu tenho raiva, eu faço o quê? Aperto. Então, quem tem problema na boca, é que no meu caso,
eu cuido dos meus dentes bastante, então não tinha um foco na minha boca. Se tivesse um foco nesse momento na minha boca, poderia ter estourado o dente? Sim. Porque eu apertei. Aí eu uso um aparelho para não acontecer isso nesse momento, porque desencadeou o quê? Raiva. Nesse processo que eu estava vivendo emocional, eu tive muita raiva. Então, eu apertei. O fígado foi o órgão do que eu não estava digerindo. O que eu não estava digerindo, que era o estômago ali, e o meu fígado reclamando ali. Aí subiu, foi para onde? Para o olho. Explodiu no olho. Quando eu me retirei, fui para o sítio, meditei, fiz meu ground, falei, não, deixa eu voltar aqui, isso aqui, e tirei a bomba que estava levando ao conflito, pum, passou. Quando foi na segunda-feira, o meu olho não tinha mais nada. Nada. Agora, se eu, desesperadamente, meu Deus, explodiu um negócio no meu olho, eu vou lá comprar o colírio, não sei o quê, vou passar no oftalmo. Ok para quem faz, mas eu estou o quê? Remediando aqui. Olha o rolê que eu fiz do fígado, da raiva, do conflito biológico com a minha mãe para resolver isso. Agora, se eu passasse só um colírio, eu ia resolver ou eu ia mascarar? Para que esse conflito estourasse depois aonde? No olho? Não sei. Podia quebrar um dente, podia o fígado ter um outro problema mais grave. Então, quando a gente faz esse rolê, a gente resolve a causa. Perfeito. A causa. Dá mais trabalho? Claro que dá mais trabalho. Mas eu resolvo de uma vez, eu não estou remediando, como você mesmo disse. Então, é nesse lugar de me responsabilizar é que eu acredito que as leis elas mudam tudo, porque eu acho o sintoma ele é um agente benéfico, não uma coisa ruim, é uma fase PCL, é uma fase de expurga. Então, quando você disse eu adoeci depois que eu voltei, você passou por muitos processos lá e aí você resolveu, aí você relaxou. É onde o seu corpo, com uma memória, porque o seu corpo tem uma memória. Eu posso acreditar numa coisa, mas o meu corpo estribucha, porque ele tem uma memória antiga e acredita em vocês, não é nem só dessa vida. Eu, às vezes, faço exames biofísicos de crianças, né? Às vezes não tem nem dente e elas já têm focos bucais na boca iguais aos dos pais, o que prova que você já herda todos os desequilíbrios também, não vem só a parte boa. Então, você herda o desequilíbrio no seu corpo. E, para isso, a gente não tem que limpar só o físico, é importante que se reestruture energeticamente e emocionalmente todas essas memórias ali. Então, maravilhoso. E hoje a epigenética, né, também já estuda que grande parte do que a gente herda, né, que causam doenças, elas não vêm exatamente do gene, né? Elas vêm dos hábitos que foram herdados da família. É, né? O meio, né? E aí, se herdou o hábito de comer açúcar, herdou o hábito de tomar refrigerante, herdou o hábito do sedentarismo, vai ter diabetes. Herdou o hábito de reclamar do passado, vai ter diabetes. E aí eu, junto com outra, né, medicina, que é a linguagem do corpo egípcia, né, da Cristina Cairo, que conecta muitas coisas também. Né? Fala, peraí, quantas vezes eu queria ir para o hospital, falei, nossa, tô com uma dor aqui. Aí eu ia lá e falei, deixa eu ver o que a Cristina Cairo fala. Aí eu ia lá, era exatamente o que eu estava vivendo, aquela situação. E o nosso corpo ele é tão inteligente que ele espera você viver a situação do estresse, sobreviveu, beleza, agora ele vai se recuperar. E outra coisa que eu acho mágico, né, que existe um pico ali do sintoma, e aí depois o corpo começa a se recuperar, e aí tem um segundo pico que é mais forte, né? Sim. Aí quando eu aprendi isso, eu falei, gente, mas que inteligência é essa, né? Por que tem esse segundo pico? Como é que funciona isso? É a recuperação do corpo, é isso? Eu sinto, Tocho, que esses picos não acabam. Eu acredito que são níveis, né? São como da consciência, são níveis. Então, o seu corpo ele está vibrando numa escala de hertz. É por isso que eu hoje, né, uma das coisas que eu mais insisto em dizer é que eu tenho muitos terapeutas como pacientes, muitos amigos terapeutas que estão em trabalhos, né, emocionais, energéticos muito grandes. Mas é o corpo que está manifestando. E o corpo, se não sentir no corpo, se não mudar os hertz do corpo, se não tirar o tóxico do corpo, isso não vai subir junto. É integrado.
Então, eu acredito assim, que você pode chegar numa expansão XYZ, numa meditação, num trabalho, enfim, né? Qualquer trabalho terapêutico, mas o seu corpo tem que acompanhar aquilo. E aí o corpo, ele tem memórias, como você mesmo falou. Então, o corpo ele vai sentindo. Eu posso estar pensando uma coisa, mas o meu corpo ele está sentindo outra. Então, é necessário que eu sinta o meu corpo e, à medida que eu vá produzindo outros caminhos, eu vá, inclusive, dizendo para o meu corpo, fique calmo, estamos indo para um lugar diferente, porém, né, é seguro. É seguro viver ali. Tira um dente com uma memória de tantos anos, o que vem depois desse dente? Qual é a memória que eu vou colocar ali, nesse lugar? Qual é o novo momento que você está num reposicionamento de dentes superior, numa mordida diferente que você, de repente, chupou chupeta a vida inteira e aquilo tem uma memória daquele abandono, daquela rejeição. Por que chupou chupeta? Por que eu quis chupar chupeta? Eu era uma criança que eu tinha 10 chupetas, era tipo assim, nas 2 mãos. Onde eu cheguei aí? Nas minhas feridas de abandono. Era por isso que eu chupava chupeta. Significa que eu era criança abandonada? Ai, tadinha da Flávia. Não, imagina falar isso, minha mãe me mata. Não é sobre isso, era a percepção da minha criança por algum motivo. Mas o que está guardado ali no meu dente desse lugar? Quando eu vou fazer uma modificação. Então, o corpo ele vai mudando à medida que eu vou evoluindo também né, de expansão de consciência. Eu acredito nisso. Então, é um ad eterno, mas precisa começar nessa sutileza para sentir o corpo, para saber o que ele quer dizer, né? Maravilhoso, querida. É muita consciência mesmo. E você também acredita, Flávia, na desintoxicação física e energética como um caminho de autoconhecimento, né? E na importância de limpar o terreno biológico para despertar a consciência e restaurar a vitalidade. O que seria essa limpeza do terreno biológico? É exatamente isso que eu estava falando, porque assim, hoje eu percebo no consultório recebo muitos pacientes que às vezes chegam de muitos médicos, inclusive médicos maravilhosos, que estão sendo muito suplementados às vezes, né? Então, já tomo tantas vitaminas, já faço tudo isso, eu melhoro um pouco, mas daqui a pouco eu estou cansado de novo. Daqui a pouco, eu estou tomando vitamina B endovenosa, estou tomando ferro, mas os meus índices no laboratório, eles não aumentam. O que está acontecendo? Muitas vezes o problema não é o que está faltando de fora, e sim o que o seu corpo está gastando. E por que ele está gastando? Então, assim, se eu tenho um fígado, por exemplo, lá, que tem que fazer um detox, mas ele está coberto de metal pesado e de parasita, eu costumo falar para o paciente, é como se ele estivesse com um cobertor lá já pedindo, pelo amor de Deus, me ajudem. Como é que esse cara vai sobreviver e vai falar para ter que matar mais um vírus? Chegou outro Covid. Como é que eu vou matar o Covid se o meu corpo já está intoxicado? É como um grande aquário. Você tem a água do aquário e o peixe. Eu posso tirar o peixe, que é o que todo mundo está fazendo hoje, vou levar o peixe lá no Einstein. Vou levar o peixe no Einstein. Dar o melhor remédio para o peixe e tal. E depois eu pego o peixe e punho no aquário de novo. Misericórdia, ele vai ficar doente de novo. Então, o que eu estou falando aqui sobre desintoxicação é sobre limpar a água. É sobre limpar a água desse peixe, dar o oxigênio ideal para o peixe, dar o suplemento ideal para o peixe. Mas primeiro eu tenho que o quê? Limpar a água. Eu falo isso para o paciente de ozônio. Às vezes, ozônio é bom? Ozônio é maravilhoso. Eu trabalho, tenho técnicas com ozônio, sensacional. Mas se eu pegar uma piscina lodenta e pegar o ozônio e colocar lá dentro, vai funcionar? Eu não entro nessa água. Obrigada, mas eu não vou entrar no mesmo ozonizado o dia inteiro. Por quê? Porque já passou do ponto. Eu preciso tirar essa água, esfregar o azulejo. Depois que essa água estiver limpa, eu coloco o ozônio lá dentro. Sensacional. Então, o detox, para mim, que é o que eu tenho trabalhado no consultório, é sobre identificar o que está sujo na água, no terreno biológico de cada paciente, através de exames biofísicos, laboratoriais. Identificamos isso e começamos o processo de limpeza. Através do quê? Mas eu tenho um amálgama no dente que libera mercúrio. Eu tenho outro foco bucal XYZ. Tiramos os focos bucais da boca, mas também tiramos
os focos da vida. Ah, eu estou tomando uma água da torneira, Flávia. Então vamos ver o filtro que você está tomando, porque não adianta eu tirar também e os seus hábitos serem isso. O que está te inflamando? Aí a gente detecta isso e através dos aparelhos biofísicos hoje e também suplementos queladores, a gente começa esse trabalho de tirar o que não está condizente com o corpo. E aí eu digo que o quê? Depois que a gente faz isso, provavelmente tudo que você acreditava que você precisava se reorganiza e você já não precisa de mais nada. E é aí aonde eu conversei com você hoje. Quando a gente tira por um tempo o que estava inflamando, você já cria a consciência de saber o que te inflama. O que você já tem a percepção do sentir. Eu já consigo sentir o que me inflama. Vou dar o exemplo do meu pai, tá? Meu pai, ele costuma falar que ele come qualquer coisa, faz com ele não acontece nada. Por quê? Né? Tá tão inflamado já que ele não tem essa percepção. Agora, se eu, que já tirei, que faço jejum, tomo um pouquinho de coisa, putz, eu já sei que isso aqui, minha barriga já deu um sinalzinho ali que eu falei, gente, isso aqui não tá legal. É porque fica chato? Não, é porque fica sensível. Eu prefiro ficar sensível a saber o que me inflama a um campo, chegar num lugar e falar, sabe aquele lugar que você chega e fala assim, isso aqui não tá legal. Melhor eu ir para casa que isso aqui não tá legal. Nesse lugar de não tá legal é o sentir, para você começar a identificar o que te faz bem, que eu costumo falar, o que te doa energia e o que te leva energia. E para isso a gente tem até os testes, né, de Bidort, o Ring Test, a gente faz trabalhos com o aurímetro para identificar se algo é ressonante e me dá mais energia, ou se algo está me inflamando, está dissonante, ou se algo é neutro. Então, essa parte energética, pelo campo vibracional, é possível se identificar também, e dando consciência a isso à pessoa, aí ela tem a consciência de escolher. Quero algo que me leve energia, ou não. Quero trocar essa roupa que, por exemplo, é de sintética, que tem poluição eletromagnética, ou eu vou trocar ela por uma roupa de linho. Se eu vou usar hoje o dia todo, pode ser que eu fique muito cansada se eu usar esse sapato XYZ e se eu usar um outro. Por que é que eu vou escolher coisas que me drenam energia? Para mim não faz muito sentido. Então eu costumo hoje escolher basicamente, às vezes eu escolho, né, mas com consciência, um brigadeirinho, mas tô sabendo o que eu tô escolhendo ali. Mas se eu tenho consciência, eu passo a ter... se eu tenho mais essa limpeza do corpo, Tocho, eu percebo que eu tenho mais consciência para essas escolhas mais presentes, né? Mais presente no meu dia a dia, de saber se é algo bom ou se é algo que não é tão legal assim. É isso. Querida Flávia, é muita consciência junto, minha amiga. Adorei essa analogia do aquário, né? Mas eu adorei. Que bom. Quem não entendeu agora, minha querida, desiste. Não temos mais o que fazer, meu amigo, minha amiga. Tá? Porque você já entendeu, né? Depois dessa do aquário agora não tem como, né? Você vai voltar pro seu aquário ali e tem que cuidar disso. É o que eu falo, é sempre uma escolha. Né? Sempre vai ser uma escolha, é o que você falou. E eu comentava com você também agora há pouco do processo que eu vivi de transformação do meu corpo, né? Que eu tinha 130 quilos. Eu comia o que eu queria. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem um sanduíche, um cachorro-quente que chama Genial, que é o que vende no Maracanã. E tem umas lojas espalhadas pela cidade. É maravilhoso. Mas inflama, né? Aquilo ali é a falsa felicidade, né? E aí, o que eu fazia, Flávia? Eu comia um sachê de maionese por mordida. Pegava o sachê de maionese, colocava ali, ó, e não tem nada, né? É só salsicha e pão. E colocava aquilo aí, comia. Não. E à medida que eu fui, né, desinflamando meu corpo, que eu fui mudando meus hábitos, um dia eu comprei um Genial, que eu tava num show lá. Eu falei assim, hoje eu vou comer um Genial. É muito bom fazer isso. Não consegui comer. É maravilhoso. Comi um pedaço, olhei e falei assim, não preciso disso. Não, realmente não é pra mim, não adianta. Isso não significa, né? E é o que eu tava comentando com você. Tem gente que fala assim,
tem gente que fala assim pra mim, nossa, mas deve ter sido muito difícil você emagrecer 60 quilos, né? Eu falei, não, difícil era eu carregar 60 quilos. Sem cirurgia, Só que eu né? não sabia, sem cirurgia, sem dieta milagrosa. Só que o difícil era eu carregar 60 quilos a mais, só que eu tava acostumado. É como você deu o exemplo do seu pai. Só que na hora que eu tirei aqui, eu falei, nossa, é muito melhor a vida assim, né? E aí eu vejo que nesse conjunto, né, dos nossos hábitos, de cuidar das nossas emoções, de olhar o que a gente come, né, em todos os sentidos, o que a gente se nutre, né, em todos os sentidos. Então eu vejo que é como se fosse uma conta corrente mesmo. Será que eu estou depositando nessa conta ou estou retirando? Já estou no cheque especial? Já estou pedindo empréstimo para cobrir a conta? Porque uma hora a conta vai fechar. Aliás, uma hora a conta vai chegar, né? Se vai fechar ou não, nós não sabemos. E o meu ditado era o seguinte, falei, não, prefiro ser feliz comendo picanha gordurosa, como é que é? Prefiro viver feliz comendo picanha gordurosa do que morrer triste comendo alface. É uma coisa assim, não. Não, eu falei assim, eu prefiro morrer feliz comendo picanha gordurosa do que viver triste comendo alface. Isso é o que eu dizia. Só que eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, que existem muitas coisas maravilosas, saudáveis, nutritivas e eu vou te falar uma coisa, gostosas. alface nem é digestivo, tá? Alface é péssimo. Eu nem como muito Não, alface. só para as Aham. crenças Sim. de que eu acredito que as pessoas criam, e eu já criei muito desse lugar também, que é a criança Sim. que não quer largar um hábito por, assim, às vezes por dependência, que são questões emocionais, apegos, são apegos que eu não quero deixar. Na verdade, não é, a comida é só o escape daquilo. Na verdade, a ferida está muito atrás disso, né? E você foi sensacional de conseguir isso sem uma intervenção cirúrgica, que eu acredito que você vai mascarar do mesmo jeito se você não mudar os hábitos e não criar essa consciência. Eu percorro muito esse lugar novamente, sabe, Tocho? De coisas que eu gostava muito, que eu sei que hoje talvez não façam bem, né? Mas às vezes, eu entro nesse lugar para que nessa nova consciência eu possa, então, sentir um novo caminho, que foi esse que você fez com o sanduíche. Eu adorava cachorro-quente também, é uma memória emocional minha de fazerem panelões de salsicha. Comeria na casa da minha mãe ou numa festa? Comeria. E comeria, assim, tranquilamente. Mas eu ia tomar uma enzima digestiva depois. No outro dia eu ia fazer um jejunzinho. Sabe, eu acredito que é esse o lugar da consciência. É saber. Agora, se eu estou inflamada, se eu estou doente, se eu estou com câncer, se eu posso fazer isso? Talvez não. Talvez não. Em que momento eu posso fazer e em que momento eu não posso? Em que ponto eu levei ao extremo? Porque é isso que as pessoas estão levando, ao extremo da doença. Quando cair, não aguento mais, me salvem. Por quê? Não se responsabilizaram até o final. Tem uma doença autoimune que para sempre eu vou ter uma doença autoimune. Você está disposta a tirar o pãozinho com manteiga de manhã? Você está disposta a tirar o leitinho quentinho, gostosinho, que acalma a alma no final do dia, por conta dessa doença autoimune? Ou é mais fácil, eu tenho uma doença autoimune, eu vou ficar aqui, porque, meu Deus, eu vou... Ou você vai se autorresponsabilizar, vou mudar o meu hábito. Peraí, o leite inflama? Inflama, tem caseína, tem um monte de coisa lá que não é legal. E eu vou te falar assim, pela sincronicidade, o leite é um lugar da tristeza. Então, quem gosta muito de leite é porque tem uma tristezinha lá no final que está incomodando, e aí eu tenho vontade de quê? De tomar o leitinho, de comer o açúcar. Isso é frequência. E aí o leite ainda tem a questão do pulmão, tristeza é pulmão, né? Sim. Então, normalmente dá o desequilíbrio no pulmão também. Sim. Então, se eu tenho um problema no pulmão já, e eu tomo leite, eu estou o quê? Potencializando ainda mais esse processo inflamatório. E se eu buscar no meridiano qual é que é o dente do pulmão, pode ser que eu ache um foco bucal lá que retroalimente ainda mais a doença. Por quê? Porque estamos conectados. Ai, que maravilha, hein, minha irmã? Nossa senhora, é uma benção. Isso aqui é o primeiro podcast aqui que nós vamos ter que gravar outros. Né? Porque é muito assunto aqui muito e nosso assunto é infinito. É. Né? E eu quero entrar agora na parte onde a gente vai falar de sucesso consciente, né? Vamos fazer uma parte aqui que eu chamo de mini mentoria aqui, onde você vai dar algumas
dicas, insights, né, consciências aqui para como que a gente pode viver sucesso consciente, porque eu vejo que você vive isso na prática, né, no seu dia a dia, tanto no pessoal quanto no profissional. Mas antes disso, eu queria pedir licença para você e para vocês também para agradecer aqui as pessoas e empresas que apoiam, né, esse podcast aqui, que sem elas a gente não conseguiria fazer essa informação chegar até vocês aí, né? Então eu quero agradecer aqui, né, primeiro honrar aqui o patrocinador desse podcast, que são os Apartamentos Zen. Você já teve a oportunidade de se hospedar no Apartamento Zen? Como é que foi a sua experiência aí, Flávia? Não, só fico lá agora, porque nem parece que eu tô em São Paulo. Eu saio do caos do trânsito, entro lá e falo, meu Deus, cheguei. Gratidão. Eu fico muito feliz, cara, de escutar isso, porque quando eu resolvi montar os Apartamentos Zen, eu pensei assim, primeiro, eu vou montar como se fosse minha casa, como se eu fosse morar lá. É como eu me sinto. E como eu gosto muito de viajar, eu falei, não, é bom que eu tenho várias casas, aí eu posso ficar onde eu quiser. E aí eu falei, não, vou pintar uma mandala na parede, vou colocar plantas naturais, vou colocar, né, uns cristais, e assim a gente vai ancorando energeticamente o espaço, né? E eu fico muito feliz de escutar os comentários de quem se hospeda lá, né, e de visualizar isso, que tem muito a ver para mim hoje com o capitalismo consciente, que é de não só eu ganhar como investidor, mas todos ganham, né? Fico feliz em compartilhar hoje com a Cisone, que faz a gestão dos meus apartamentos, com meus anfitriões, com a pessoa que limpa, ou seja, é toda uma cadeia de pessoas ali que estão sendo beneficiadas por isso, né? Que nesse momento, talvez se eu tivesse o dinheiro aplicado no banco, eu estaria ganhando mais. Mas será que é só o ganho material que interessa? Então, se você tem interesse em conhecer uma hospedagem diferente, @apto.zen. Temos apartamentos aqui em São Paulo, Florianópolis e em breve, talvez, outras cidades aí do Brasil também. Estamos verificando essa possibilidade. Também quero falar do Clube da Transformação, aproveitar e pedir para você se inscrever no canal aí, né? E seguir o nosso Instagram também, @Clube da Transformação, que lá a gente coloca os cortes desse podcast. O clube, como a gente falou, é exatamente esse ecossistema, essa comunidade que integra todas essas práticas, né? Você vê que tem muitas coisas aqui que a gente não conhece, que a gente deveria conhecer. E tem hábitos que não é tão difícil assim incorporar, gente, né? Por exemplo, a pessoa não precisa nem tirar o leite, mas ela pode substituir por um leite vegetal, por uma bebida vegetal, que eu vou te falar, é muito mais gostoso, muito mais saudável, não vai estufar seu peito. E aí tem N maneiras de você fazer essas substituições, né? Que é uma das coisas que eu fiz que me ajudou, sabe, Flávia? Porque quando eu olhava, eu falava assim, não, eu tenho que tirar isso. Meu corpo já não quer tirar. É porque aí entra pra rigidez, isso, né, quero perder. Não, vou substituir, eu vou escolher isso, né? Então, no clube, a gente quer incorporar esse conjunto de hábitos e o que a gente está fazendo é integrar as pessoas que geram transformação como você com as pessoas que estão buscando a transformação. E as próprias pessoas que geram transformação também estão buscando a transformação de outro lado, né? Então, dentro dessa comunidade, a gente vai tá fazendo todo esse processo. Então, se você tem interesse em fazer parte do Clube da Transformação, manda uma mensagem pra gente aqui, que a gente vai te conectar aí de alguma maneira com esse nosso ecossistema aqui também. Também quero agradecer ao meu querido Fê Queiroz aqui, Felipe Queiroz da Vocatio, que está aqui nos bastidores, comandando essa nave aqui e dando todo o suporte aqui, inclusive espiritual, energético aqui para essa nossa conexão aqui também. Eu falo, Flávio, que não teria outra pessoa para fazer isso nesse momento aqui do Clube da Transformação, porque eu brinco que eu poderia ter criado qualquer coisa, o Clube da Alegria, o Clube do Amor, não, eu fui inventar o Clube da Transformação. O que a gente vive aqui? Transformação. Todo dia. Né? Então, agradeço aí, meu amigo. E a Vocatio ajuda a gente aqui na nossa comunicação. Então, se você está buscando ali um parceiro para te apoiar e nesse sentido, comunicação com sentido, com propósito, procure meu querido amigo Fê ali, que ele vai te ajudar. Né? Manda uma mensagem aqui pra gente que a gente te conecta com ele. Também quero agradecer minha querida amiga Pri, da Nunes Produtora, né, e da editora Rio da Vida, que está me ajudando a realizar um sonho ali de fazer um livro colaborativo, que é o Caminho do Sucesso Consciente. E esse projeto eu deixei para o ano que vem, próximo ano fiscal, para fazer ele com mais calma, com tranquilidade. E a Pri, ela é uma ghostwriter maravilhosa, né, que tem uma visão muito integrada também. Então ela já escreveu livros de coautores de corrida e é uma pessoa muito conectada, que também valoriza o autoconhecimento, e ela pode te ajudar a escrever sua autobiografia, se você tem vontade de escrever, ou fazer um livro colaborativo, né? Que eu sei que você já participou também de livros colaborativos, que é uma experiência bem interessante também. Sim. Então, se você tem interesse, também a gente pode te conectar depois com a querida Pri. Quero agradecer também minha amiga Ju da Umbrella Contabilidade, que é uma contabilidade holística, uma contabilidade diferente, que ela olha além dos números. Então, maravilhosa aí,
contabilidade também que tem um T a mais, entendeu? Aqui todo mundo é diferente. Mundo, né? Aqui o normal é ser diferente no Clube da Transformação, entendeu? Aqui é isso. Quero agradecer também meus amigos da Mata, Nutrição Regenerativa da Floresta. Já conhece a Mata? Sim, já provou? Sim. Mata é maravilhoso. Eu não vivo sem. E é outra maneira também de substituir, de nutrir o corpo, né? Porque quando eu tomo um shake, por exemplo, que é um superfoods da Mata, de manhã ali, eu tenho 14 gramas de proteína, eu tenho 14 frutos da Amazônia ali que estão gerindo, nutrindo meu corpo. É totalmente diferente do que eu comer um pão com manteiga, entendeu? Porque eu vou comer um pão com manteiga, sabe o que vai acontecer? Você vai querer comer outro. E a gente acha que é gostoso, mas não é porque é gostoso, é porque não nutre. E esse aqui é aí que tá a pegadinha, né? A Mata, pra mim, hoje, inclusive, assim, aqueles momentos que, assim, o dia passou muito rápido, tem reunião, tem podcast, o que eu vou comer? Sabe que você abre assim, ao invés de comer um sanduíche, vai lá, faz um shake, que vale como uma refeição, que vale de proteína e, putz, né? Sensacional. Maravilhoso, ó, depoimento espontâneo aí, pessoal da Mata, isso aí. E vale real, muito. Né? Vale real. muito. Tem um café também que é maravilhoso, funcional, né? Um leite também que dá para substituir de castanha, que é maravilhoso. Então, se você tem interesse em conhecer a Mata ou adquirir os produtos, a gente tem um cupom especial lá do Clube da Transformação para você comprar com valor especial. Só mandar uma mensagem pra gente também que a gente te envia esse cupom. Também quero agradecer mais duas empresas aqui por último, a Aqualive, que proporciona essa água aqui, qualidade do Himalaia aqui pra gente. Tem um filtro de barro ali maravilhoso da Aqualive que a gente tem aqui no clube. E também a Bubble Bliss, que ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil, né? Melhor kombucha comercial. No final a gente vai fazer um brinde aqui com a Bubble Bliss. Um abraço para minha amiga Dani, que criou essa empresa maravilhosa de um hábito que ela quis substituir. Porque ela tomava muito refrigerante. E ela falou, vou trocar pelo quê? Por kombucha. Aí ela começou a fazer a própria kombucha. Como ela gosta muito de sound healing, de mantras, ela começou a fazer a kombucha ao som do sound healing. Que legal. E aí o que aconteceu? A kombucha ficou maravilhosa, né? Aí as amigas começaram a ganhar kombucha, começaram a economizar, a encomendar kombucha. E isso virou a Bubble Bliss, que é uma empresa de Garopaba. O estudo do Dr. Masaru Emoto? Isso é alguma coisa, mas fala pro pessoal. É mais ou menos, vou falar muito simples para não ocupar o tempo aqui, né? Mas ele analisou a molécula de água sobre frequências de sentimentos, né? Mas, por exemplo, colheu-se uma amostra de água, né, de um local, e aí depois teve uns monges que rezavam lá e colheram a mesma amostra de água e colocaram lá. E perceberam, então, a diferença das moléculas de água, que é exatamente o rezo, né? Que é onde a intenção que você coloca em cada coisa, o quanto aquilo vai vibrar e ressoar no corpo. Lembrando que o corpo é mais água do que qualquer outra coisa. Todas as intenções, tudo que vem, uma kombucha, qual é a frequência dessa kombucha, como ela é feita, isso tudo vai reverberar no nosso corpo, né? Isso já... Tem muitas análises disso. E um dos filtros da Aqualive tem escrito amor e gratidão. É lindo. Em homenagem exatamente a ele. É isso, é sobre isso. É isso, tá tudo conectado, né? Esse nosso novo mundo aí, né? Que é um mundo diferente, eu acho que a gente já tá vivendo a quinta dimensão, né? A gente tá nessa transição aí, né? Mas é isso, estamos conectados. A mensagem aqui é simples. É possível a gente viver mais feliz, diferente, com menos sofrimento, né? Menos dor e mais saúde. Né? E para isso tem tudo a ver com o que nós vamos falar agora, que é o sucesso consciente. E eu queria saber o que significa o sucesso consciente para você, querida Flávia Karina. Bom, sucesso consciente para mim hoje é o lugar onde eu posso ser eu mesma. A autenticidade de ser eu mesma, de poder estar nos lugares, né, onde eu possa dizer o que eu sinta, aonde eu possa me sentir confortável e à vontade, aonde eu trabalho com amor, aonde toda a minha vida ela é em estado de presença em todos os aspectos dela, né? Então, as relações que eu vivo de presença, de trocas, genuinamente verdadeiras, né, que eu costumo falar da alma, né, quando a gente se conecta de fato com um olhar, com uma escuta, e isso é dentro do meu consultório, isso é com a moça que trabalha na portaria. Então, a cada relação para mim que eu posso ser eu mesma,
Isso para mim é sucesso para mim hoje na minha vida. É a minha autenticidade de ser eu mesma, de tirando todas as máscaras as quais eu achei que eu era, tirando tudo o que eu achei que eu era e que eu não sou. Esse é o lugar cada dia mais me traz mais sucesso. Quanto mais eu tiro o que eu não sou e me torno quem eu sou, eu vou tendo mais sucesso, me considerando mais feliz, com mais sucesso na minha vida. Tendo escolhas conscientes, aí nisso a consciência de fazer as minhas escolhas conscientes, buscar saúde, porque o meu corpo é o que é o meu templo, é quem está carregando o bem mais precioso na minha vida, que é a minha alma. Então, se eu não cuidar do meu corpo, eu estou indo contra quem? A minha alma. Então, a minha alma, ela entristece, eu acho que nem se conecta muito com o meu corpo quando eu não cuido do meu corpo. Então, o sucesso para mim é quando eu me conecto com a minha alma, sendo eu mesma e cuidando de todo o entorno da minha vida, a qual ela faz parte dela, né? Todos os dias, todo momento. Que a vida é o caminho, né, Tocho? E às vezes eu já me esqueci muito desse lugar, procurando o futuro. Eu sou uma pessoa do futuro, então, o que eu quero fazer, o que eu não sei o quê. E o sucesso para mim é quando eu simplesmente... Nossa, Felipe, esse seu cacau está sensacional. Gratidão. É quando eu estou na frente do Tocho, que é uma pessoa que eu conectei humanamente, assim, muito potente em tão pouco tempo. E eu sei que você pode estar lá no Peru, eu estar no Himalaia, no Nepal. Tocho, tive um insight que eu pensei em você agora. Aconteceu isso. Isso é assim, pum. Mas para isso eu preciso estar o quê? Vivendo a minha vida. Nesse exato momento do aqui e agora. Então, estar no presente para mim, de corpo, mente e alma, isso é sucesso para mim hoje, consciente. Maravilhoso, hein? Tem vindo cada resposta aqui do sucesso consciente, hein, Fê? Maravilhosa, que é muita inspiração. Meu Deus. Esse livro, não sei nem quantas páginas vai ter, viu? Mas eu vejo que muitas pessoas até hoje associam o sucesso a ter, a conseguir, a conquistar, a chegar. E eu gostei muito que você trouxe na sua fala isso que eu acredito também que seja sucesso consciente. Ele também pode ser sobre ter, conquistar, chegar. Sim. Mas ele também é sobre soltar, sobre tirar, sobre liberar, sobre desapegar, né? E é tão importante a gente saber isso, né? Eu sinto que ao longo da minha trajetória eu aprendi a conquistar muitas coisas. E agora a vida está me ensinando a soltar e a desapegar. Né, desapegar de coisas que eu estava identificado. E aí, sabe o que está acontecendo comigo, Flávia? Cada coisa que eu decido desapegar, eu vejo que eu não era aquilo. Então, se eu não sou aquilo que eu valorizava tanto, significa que eu não sou nenhuma das outras coisas que eu ainda valorizo. Ou seja, eu posso me desapegar do que eu quiser, né? Então, isso dá uma liberdade, né? Que é maravilhosa. Fala assim, eu não tem que estar apegado a nada. Agora, o que eu queria que você trouxesse é que insights que você traria para a pessoa viver esse sucesso consciente na prática. Na prática, eu acredito que eu já vivi o processo inverso, né? De loopings, de querer ter. Querer viajar, querer um carro, querer uma casa. Não que eu não queira, eu continuo almejando coisas materiais, em sonhos, mas eu hoje não utilizo isso como o objetivo final. Esse é o caminho. Porque a partir do momento que eu descobri o quanto eu liberto e sou, esse caminho é dado. Ele é plantado. É igual uma plantinha. Se eu coloco uma sementinha e rego ela todos os dias com uma intenção, ela vai nascer. Agora, se eu coloquei a semente lá, larguei, quero que ela se torne uma árvore, por exemplo, mas não reguei, esquece, não vai nascer. Vai vir formiga, vai vir um mato todo ali e já era. Você tem que cuidar no caminho, por isso o caminho é importante. Então, o conselho que eu te dou é: aproveite o caminho. E como é aproveitar o caminho? Olha para a natureza é uma das coisas que mais me conecta a isso, mais me relembra o quanto é simples e o quanto é fácil. Então, o sol, pratique ground, né? Olhe para o sol de manhã. Eu tenho um cachorrinho, então religiosamente, entre aspas, eu tenho minhas práticas de levar ele, por exemplo, para fazer o xixi.
Só que é um momento que eu também me conecto com aquele momento. Então, eu vou, sempre que possível, coloco o pé na terra, para me lembrar do simples, que eu tenho que tomar água, que quando eu tomar água, deixa eu ver, ai, nossa, eu estava com sede mesmo. Preocupar comigo, eu estou com sede, estou com vontade de fazer xixi. Quando eu estiver no momento, aproveite o momento. Olhe para si, por que é que eu estou fazendo isso? Tem uns cliques ali. Então, a natureza, ela é uma forte aliada para esse relembrar. Os grounds, se conectar com o ciclo circadiano da natureza. Os órgãos, inclusive, eles têm os horários dele. Então, por exemplo, se você está indo dormir muito tarde, tem uma luz, eu preciso tomar melatonina. A melatonina é produzida no corpo. Então, se eu apago a luz lá, igual o ciclo, imagina, os passarinhos, eu tenho um sítio, né? Então, assim, no meu sítio eu vejo o recolher dos bichos. 5 horas, está se recolhendo. Então, abaixa a luz, tela de celular hoje. Começa a regrar um pouco mais essas horas de celular, porque o celular, as telas em si estão adoecendo muito por conta da poluição eletromagnética. Então, se eu tenho um corpo muito metalizado, eu vou estar atraindo uma poluição como uma antena muito maior, o que vai desencadear esse tanto de desequilíbrio, de tanto TDAH, mas tantas coisas que a gente está ouvindo, quando, na verdade, isso é só que é tudo uma desconexão consigo mesmo, com o seu próprio ciclo. Observe os ciclos da natureza, utilize a natureza a favor para se espelhar, senta lá, se tem um filho, leva no parque, fica olhando para ele, começa a fazer perguntas para si mesmo em poucos minutos. Você vai ter a resposta. Peça que será dado, e é no caminho que se é construído o amanhã. É sobre isso, né? Então, aproveite o caminho olhando para a natureza. Eu acho que essa seria a maior dica aí. Que o resto, o próprio universo, ou o que você intencionar, vai aparecer nesse caminho que está disponível nesse exato momento do agora. Basta silenciar, abrir espaço para você. Hoje eu tenho 5 minutos. É 5 minutos de manhã? Faça uma intenção de manhã. À noite, faz um pensamento. Meu dia valeu a pena? Tá legal? Não espera chegar lá com 90 anos, 100 anos, para chegar lá com casa, dinheiro e falar, puta, o que eu fiz da minha vida? Qual que foi esse rolê? Não entendi. Então, começa já a olhar hoje. Como é que você quer ser lembrado daqui, quando você for morrer? Você quer ser lembrado como? Faz essa pergunta. Essa pergunta vai te trazer a resposta para o hoje. E se essa pergunta for para hoje, você vai ser lembrado porque você teve uma mansão, um carro. Como é que você quer ser lembrado? E para isso, começa a construir hoje. Quero ser íntegro, quero ser uma pessoa leve. Então, começa a ser leve hoje. Começa a mudar hoje. É agora, não é daqui, né? Tempão. As pessoas projetam coisas que às vezes nem vai chegar, né? É uma ilusão muito grande. É isso. Ai, que bênção, Flávia. Eu acho que a gente tinha que lançar um movimento ali, mais parque, menos shopping. Maravilhoso. Por quê? Os Porque valores, você né? pensa bem. E eu não estou sendo contra shopping, não, que de vez em quando eu gosto de ir no shopping também. Tudo bem, né? Mas o fato é, aqui, por exemplo, eu tenho um shopping muito perto da minha casa, o parque muito perto da minha casa. Só que o parque é talvez 2 a 3 vezes mais distante do que o shopping. O que já é muito bom, que me faz caminhar mais. Só que eu tenho outro parque, que é o Parque das Bicicletas aqui perto, e o Ibirapuera também. Se eu pensar, eu entro num shopping, o que acontece? O lugar é todo fechado, não entra sol, ar-condicionado forte normalmente, e muitas vezes ele é manipulado exatamente para fazer você comprar. Você pode observar, no inverno fica mais frio, para você lembrar que tem que comprar mais casaco. Né? Então tá ali tudo fechado, você não tem onde pisar, né? Praticamente não tem natureza ali dentro, e você não sabe se é dia, se é noite, se é nada. E você só vai olhar o quê? Luzes, lojas, compras, e uma comida. Frequência coletiva te levando a isso. Então, assim, quando eu falo, tem que tirar, o ideal é que tire para você saber quem você é o silêncio. Hoje, eu trabalho próximo do meu consultório. Eu consegui co-criar isso, graças a Deus. Então, o trajeto de 7 minutos, 5 a 7 minutos que eu faço do trabalho, casa, já me restaura.
É um caminhar que eu tô indo pro pé, porque fica muito na mente. Esses loopings mentais é porque você não chega na perna. Então, o exercício físico traz para você aterrar. Então, esse movimento que eu faço de 5 minutos, Tocho, esse ano todo estão mudando a minha vida. Eu olho o trânsito, às vezes, olho aquela loucura, eu falo, meu Deus, gratidão pela minha vida. E eu vou vendo os passarinhos, vou vendo... E eu chego no consultório outra, eu chego em casa outra depois. Porque é 5 minutos andando. Aí eu te falo, o que vale mais? Você ter essa caminhada aí ou ter o carro dos sonhos? Não, pra mim, eu fiquei 4 meses sem carro. Agora que eu comprei esse, porque assim, enfim, né? Outras necessidades. Mas eu tava assim, tipo, não quero. De tão maravilhoso que foi esse movimento na minha vida. Então, remova, né? Esses pensamentos, esse coletivo que tá doente, um coletivo doente, e escolha quem você quer ser. É isso. Imagina você chegando num parque. Um parque, primeiro, você não paga nada. Normalmente é grátis. Você tá ali, entrou, não paga nada. O que você vai ver ali? Árvore, terra, né? Que é outra coisa também que as pessoas confundiram. Exatamente. Não pisa na terra que a terra é suja. A terra nunca foi suja. Né? Então, aí tá ali tudo de graça. Aí o que você vai ter ali para comprar ali? Água de coco, gente saudável, né? Em volta. Né? Tudo bem, alguns ou outros vendem um refrigerante, outra coisa, mas você não vai ver gente comendo um sanduíche ali cheio de gordura na sua frente. Né? Eu acho ou assim, não vai ter o estímulo ali para você consumir. E aí, o que você está pronto para receber? Pode até ter isso. Eu acho que não se. Eu sinto que não é esse o julgamento de quem está comendo, de quem não está comendo. É você ter uma escolha e sentir-se deitado na natureza o que você quer. Você ter a oportunidade de se reconectar com você. É sobre isso. Abraçar uma árvore, de graça também. Deita ali, fica né? ali, põe uma caminha. Até essa minha amiga Pri, ela corre, né? E ela falou, agora já arrumei um desafio, que agora eu saio pra correr, eu não consigo mais não abraçar a árvore. Eu tenho que terminar minha corrida ficando descalço e abraçando a árvore. Então, você vê que... Eu até falei uma vez na live que eu fiz lá com o Marco Sucra, que o segredo agora que eu acho pra mudar a saúde mental, essa pandemia de saúde mental, é a implementação de hábitos estranhos. O que parece que é estranho, mas na verdade não é. Tomar sol. Né? Você vê que durante a pandemia... Sol do meio-dia, meu Deus. Eu tomo sol do meio-dia todos os dias. Eu e meu cachorro. Não, a inteligência do cachorro, Tocho, é impressionante. O meu cachorro, todo meio-dia, ele vai pro sol. Eu vou lá, só sigo ele e falo, cara, isso aqui deve ser bom. É a inteligência do bicho. Então, observe a natureza que vai dar bom. Maravilhoso. E se observe, né? Porque eu acho que a gente tem que se priorizar. E se o que eu falei desse né? exemplo ali, né, do shopping, porque é um aquário. Eu tenho que olhar o aquário que eu tô na minha vida e olhar os ambientes que eu tô frequentando. Sim. Porque se eu frequentar pizzaria e frutaria, os dois terminam com ia. Mas o resultado vai ser diferente. Não adianta. O suco da caixinha não é igual ao da feira que você descasca. Primeiro e faz, que nem né? suco deveria ser proibido chamar suco aqui. Por exemplo, no Chile não chama suco, é néctar. Aquilo ali não é suco. Né? Aquilo ali é açúcar. Então, assim, mais uma vez, gente, eu não tô aqui para falar mal de nada disso, mas para trazer consciência do que a gente está fazendo. Consciência. Né? Do que a gente está trazendo aqui também. O que você quer vibrar. É isso. Né? É sobre isso. É uma escolha consciente, né? De um lugar consciente. É o sucesso consciente. Sucesso consciente. Fala nisso, vamos preparar pra gente fazer o brinde nosso aqui final, porque esse foi só a primeira parte desse podcast, nós temos que fazer outro depois. Muito grata pela essa oportunidade, Tocho. É muito bom estar aqui com você. Muito bom poder falar sobre todas essas conexões, né? Trazer sementes, eu falo assim, não pode não fazer muito sentido agora, trazer uma estranheza, mas é sobre e viver isso na sua vida, né? Faz como o Tocho falou, eu falo, não precisa acreditar em mim não, só vai viver, vai dar uma olhadinha nessas sincronicidades, abre a porta para a sincronicidade entrar e ela entra. Agora, se eu ficar fechado é porque eu já estou criando uma barreira. E aí eu quero ficar aqui, tá tudo bem também. Isso também pode ser consciente, né? Não querer ver alguma coisa, né? Não querer se conectar. Então, eu agradeço essa oportunidade de levar sementes, né? Eu tenho certeza que quem está nessa frequência vai ressoar. E é isso, estou à disposição e muito grata mais uma vez a vocês. Nick, eu também sou muito grato à sua presença aqui grata. E eu vejo que... facilita muito a forma como você se comunica, né? Porque você usa muitas analogias
são bem simples, simplificam muito o processo. É o que eu falei, só não entende se não quiser. Porque tem gente que fala assim pra mim, você entendeu o que é que eu desenho? Eu falo, desenha pra mim que você vai me ajudar. Que bom. E tem gente que às vezes quer me explicar as coisas e quer me contar a história e quer falar de um jeito muito técnico. Eu falei, não vou gravar nada disso que você tá falando. Que bom. Só me fala o que eu tenho que fazer, por quê e qual que vai ser o benefício pra mim. E tá tudo certo, entendeu? Olha, vamos ver aqui, olha essa kombucha, como que ela é. Por aqui você já sente a frequência dela. Essa aqui é limão siciliano e cúrcuma. Que delícia. Só coisa boa. Que delícia. Anti-inflamatório também. Vamos provar aqui, fazer esse brinde para fechar essa nossa... minha querida, gratidão pela sua presença aqui. Muita saúde para nós, integralmente. Saúde consciente, integral. Consciente. Gratidão. E continue aqui com a gente, que não acabou ainda não, porque você nunca sabe de onde vai surgir um insight. Né? Eu quero agradecer mais uma vez, Flávia, né? Sua disponibilidade em ter vindo até aqui, né? Viajado para vir aqui gravar esse podcast, estar aqui com a gente. Realmente, quando você vê uma pessoa cumprindo o seu propósito, diferente, né? Desejo todo sucesso do mundo aí para Sorriso da Alma, é isso? Da Alma. Sorriso da Alma e esse seu, né, novo momento aí também. Conte comigo, conte com o Clube da Transformação, porque se precisar, ela tem que beber, né? Eu bebi já. Maravilhoso. E que vamos continuar juntos aí nessa missão de apoiar, né? Essa implementação de hábitos saudáveis, hábitos estranhos também. E eu sinto da gente terminar aqui tirando uma cartinha. Eu sempre deixo umas cartinhas aqui. E essa cartinha aqui... Olha, tem duas opções para você. Tem essa aqui, costuras, e tem a cartinha da minha querida amiga Paulinha, que é o Despertamento Sistêmica. O que você prefere? Eu vou escolher uma, mas depois eu vou tirar as duas. Tranquilo, querida. Abre aí, se quiser tirar uma de cada rapidinho, também dá tempo. Olha aí. Leia para nós, por favor. Gota de turquesa. Na arte, toda vez que se pinga uma gota de turquesa num quadro, ela muda o rumo da história. Aquilo que nos faz escolher se seremos transparentes ou quem faz a diferença. Quando foste gota de turquesa na vida. Nossa. Que pequena grande diferença tens feito no mundo. Quem foi a gota de turquesa no quadro da tua vida? Sensacional. Uau, eu brinco que esse oráculo aí, costuras, é o oráculo que eu teria feito. Porque ele é colorido, ele é simples, tem uma mensagem clara, né? Que é da Andréia lá de Floripa. Eu tava pensando aqui se o meu anel... Me fale aí da gota de turquesa. Não é que esse aqui não era quartzo, mas eu quase que eu olhei e falei, meu Deus, não é possível. E eu tenho certeza que você foi uma gota de turquesa para quem está te escutando aqui hoje. Maravilhoso. E esse é o trabalho do Sorriso da Alma também. Só os mortos estão completos, os vivos estão inacabados. Bert Hellinger. Sensacional. Me conte mais, o que você acessou? Estamos sempre em construção. Até o dia em que morrermos, de fato, a gente está em constante evolução. Há tempo para se mudar, há tempo de se transformar, todo tempo, basta querer. Agora, quando morrer, quando a vida se for, não tem mais tempo. Então, até que ela aconteça, e a gente não sabe exatamente esse tempo, e esse tem sido um dos maiores medos nosso, que é o medo da morte, né? E a gente procura fugir ou esquecer que essa morte está a qualquer momento. E só temos o quê? A vida. Então, bora aproveitar a vida, porque ela não acabou. Então, seja qual for o desafio que você estiver passando, que eu estiver passando, qualquer um, há sempre tempo de se mudar, mas é necessário construção e disposição para essa mudança, porque não está inacabada, né? Tá vivendo, tá no processo. Gratidão. É isso aí, minha amiga. Em breve farei uma visita lá no Sorriso da Alma. Gravaremos. Quero conhecer. Gravaremos no podcast também, Vamos gravar Sorriso com da muita Alma. alegria, querida. E espero que tenha sido tão bom para você quanto foi para mim te receber aqui hoje. E a gente se encontra no próximo podcast
sucesso consciente aqui no Clube da Transformação. Gratidão a você que nos acompanhou aí até agora. Gratidão.